Está começando o podcast Aventuras Cafeinadas, onde conhecimento e cafeína se encontram a cada episódio. Olá pessoal, salve galera, sejam todos bem-vindos ao programa Resenha das 12, aqui pelo podcast Aventuras Cafeinadas. Hoje é comigo, professor Ângelo Benetoli. Gente, infelizmente, o meu amigo Éder Piccoli não pôde estar aqui hoje por questões de saúde. Um abraço, Éder, tenho certeza que ele está nos assistindo, né? E a próxima, tenho certeza que ele estará aqui. Abração, Éder. Galera, se você tem um filho que está na fase escolar, de aprendizagem, que ele tem aquela dificuldade, né, nas tarefas escolares, na questão de organização, precisa ali de uma mão de obra especializada, hoje nós estamos aqui com a Prof. Dani, né, Daniela Ferreira de Oliveira, para a gente poder entrevistar, para a gente poder conversar aqui e ela passar umas dicas para a gente, assuntos relevantes aqui do universo educacional. Boa tarde, Dani. Primeiramente, gostaria de pedir, né, que você se apresentasse. Quem é Daniela Ferreira de Oliveira? Boa tarde, pessoal. Primeiro quero agradecer o convite, Ângelo. Uma satisfação estar aqui com você, falando desse assunto tão importante agora na volta às aulas, né? Tantas famílias se preocupam. Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui ajudando essas famílias, auxiliando naquilo que nos compete, né? Em relação a esse processo aí de aprendizagem, esse mundo educacional, vamos dizer assim, né? Bom, então a Daniela, ela é mãe, primeiro, né? Mãe do Inácio, um garotinho de 11 anos, esposa do Daniel. Sou professora em primeiro lugar, né? Então a minha primeira formação é letras, então eu também tenho pedagogia, mas eu iniciei aí como professora de língua portuguesa, né? De inglês, de artes, enfim, das áreas da linguagens ali, né? E sou psicopedagoga hoje, não estou mais em sala de aula. Nós temos lá os nossos atendimentos, né? Realizamos atendimentos com as crianças que apresentam transtornos neurodivergentes, e sou especialista em transtornos de aprendizagem e aplicadora ABA também. Então, essa é a Daniela, Ângelo. Olha só, prazer, Dani. Acho que todo mundo aqui está bem feliz, né? A gente é amigo de longa data aqui, nós trabalhamos juntos, né? E é uma satisfação, é a satisfação da gente aqui do Aventuras Cafeinadas em recebê-la. Dani, quais são os benefícios da psicopedagogia, então, nesse universo educacional? Fala para a galera aí. Então, a psicopedagogia, ela vem ali ao encontro da pedagogia, vamos dizer assim, para entender como que o indivíduo ele aprende. Então, hoje nós temos bastante evidências científicas em relação ao aprendizado, né, Ângelo? E a gente sabe que cada criança, cada sujeito aprende de uma forma. Então, para tentar ajudar um pouco mais nesse processo de aprendizagem, surge aí a psicopedagogia, para entender como que funciona as emoções desse indivíduo, como que ele observa essa aprendizagem e como que ele adquire esse aprendizado, né? Então, a psicopedagogia surge em meio aí a esse campo para ajudar na aprendizagem. Quando a gente fala de aprendizagem, pessoal, é importante ficar claro que não é só sobre letras e sobre números, né? O comportamento, que nós vamos falar um pouco mais adiante, ele é aprendido. Então, o caráter, a personalidade, né, do ser humano, ela é toda adquirida através da aprendizagem. Então, o psicopedagogo ele tem esse papel de ajudar aí no aprendizado do indivíduo, do sujeito, né, e não está relacionado somente a letras e a números, mas a toda essa parte comportamental, a toda a formação de caráter, de personalidade do sujeito. Uma questão humanizada, né, Dani? Exatamente. Justamente. É interessante isso, né? A gente vai achando que tudo, né, todas as áreas da educação é a mesma coisa e não é bem assim, né? Cada área tem a sua especificidade, né? Além de humanizado, eu vejo assim, que é muito individual, né? Porque uma criança, um ser humano, ele não é igual ao outro. Então, as suas vivências, as suas experiências, aquilo que ele traz consigo, desde lá da sua concepção até os momentos atuais, é uma bagagem que ela deve sim ser considerada, principalmente nessa parte aí educacional, que é onde ele passa o maior tempo da vida dele, né? Justamente.
Dani, você falou que é especialista em aba, certo? Isso. Então, explica para a galera que está nos seguindo aí, está assistindo hoje, o que seria o aba, né? E quais são as situações que se aplica, né, esse recurso? Isso. Então, na verdade, a aba é uma ciência, é a ciência do comportamento, né? Então, o que é a aba? Aba, A-B-A. Então, é a sigla da Analysis Behavior Applied, né? Que é a análise do comportamento aplicada. Então, aba, muitas vezes as pessoas acham que a aba é só para crianças que têm os transtornos neurodivergentes, né? E quando eu estou falando de comportamentos interferentes, que precisam ser ali modificados, precisam ser alterados, ou desconstruídos e construídos novamente, então eu utilizo essa ciência na busca de ampliar ou de melhorar o desenvolvimento de cada indivíduo, em especial quando a gente fala aqui das crianças, né? Mas ela serve, a aba eu aplico em casa, por exemplo, né? O Inácio é uma criança com TDAH, então eu ajudo ele com a aba em casa, né? Aplico com o marido, né? Porque vocês, mulheres que estão nos assistindo, sabem que os homens, eles têm essas dificuldades, né? Comportamentais aí. Então, Então, a aba, na verdade, ele é para a vida, não é só algo, né, direcionado para os transtornos neurodivergentes, não é só para o autismo. É para analisar e para auxiliar no comportamento de cada indivíduo. Nossa, é uma questão comportamental. Que Isso, bacana, eu não sabia disso. Questão comportamental, exatamente. Que legal. Tá? Gente, fantástico, né? Isso. Olha lá, sobrou até pro marido agora, hein? Sobrou, vocês viram? Mas é importante, porque às vezes a gente tem essa visão de que a aba é só para o autismo. Não, abas são para todas as situações. Tem crianças que chegam lá, por exemplo, que apresentam um transtorno de aprendizagem, né? Uma dislexia, vamos dizer assim. Só que a gente observa que dentro ali do contexto da dislexia, que não deixa de ser um transtorno do neurodesenvolvimento, há algumas questões, por exemplo, que a gente precisa organizar. A questão da rotina, por exemplo, que é tão importante para essas crianças, né? Então a gente vai utilizar o aba para tentar organizar essas questões comportamentais. E faz muita falta. A Com gente que certeza. é professor, a gente sabe disso. Você que é professor aí, professora, sabe muito bem sobre essa questão da rotina, né? É uma dificuldade que nós temos ali com relação à criança, com relação à família. Acho que é muito importante essa parada, né? Isso, muito importante. A rotina faz toda a diferença na vida da criança. Ela precisa prever, né? A gente tem um conceito, Ângelo, né, que é um conceito das famílias um pouco mais tradicionais, de que a criança não tem que saber de nada, né? O adulto sou eu, ela tem que seguir ali aquilo que eu mandar, que eu solicitar. Mas na verdade não é assim. Para ela se organizar, ela precisa dessa previsibilidade, ela precisa saber o que vai acontecer. A gente ignorar isso é a mesma coisa de que a gente desengatar naquela criança alguns gatilhos, para que ela acabe se desregulando, acabe tendo comportamento inesperado. Mas por que isso acontece? Porque a gente não deu essa previsibilidade anteriormente. E aí isso acaba desencadeando em crises, em comportamentos interferentes, né? E às vezes a gente fica sem saber o porquê. Então eu digo que assim, às vezes é uma viradinha de chave, uma coisa muito sutil, mas que para a criança faz toda a diferença. Eu imagino, né? Essa questão eu acho que é muito importante mesmo. Pessoal, agora você que está curtindo aí, você que está assistindo, nos escutando, porque a gente também está no Spotify. Agora é hora do nosso jabá, né, pessoal? Galera, é o seguinte, está na hora de você vir experimentar aqui as delícias aqui, né, os pratos do restaurante Divina Ceia, que é o nosso patrocinador. Galera, peça a sua marmita aí, ó, maravilhosa. Daqui a pouco a Dani vai experimentar aqui pela primeira vez aqui no Divina Ceia. Né? Peça a sua marmita pelo fone ali, 44-3152-1852. Ó, repetindo aí, né? Anota bonitinho, 44-3152-1852, pessoal. Ou você pode vir aqui no endereço onde nós estamos. Aqui, gente, é ao vivo, galera. Tem uma galera aqui almoçando no seu horário aqui, tá tudo tranquilo, você pode vir aqui, né, experimentar aqui os pratos do Divina Ceia. Pessoal, olha só, o Divina Ceia fica na rua Arapongas 3927, pessoal. Então você pode vir aqui também. Outra questão, siga a gente nas redes sociais, galera. Nós temos o Instagram, tanto do Divina Ceia aqui, que é o Divina Ceia Umuarama, e também o nosso aqui, do Aventuras Cafeinadas. Siga o nosso Instagram lá, @aventurascafeinadas. Nós temos também o nosso canal no YouTube, Aventuras Cafeinadas. Siga lá, ativa o sininho bonitinho para nós aqui. E o Spotify, você pesquisa lá,
Aventuras Cafeinadas também tem um sininho para você receber as notificações dos próximos episódios. Quer ser um patrocinador do nosso podcast também? Fica à vontade, se você está gostando desse projeto aqui, nós estamos iniciando, é a abertura, é o primeiro, né, podcast valendo aqui. Nós fizemos um teste de pré-lançamento com o nosso amigo Julião e agora com a Prof. Dani aqui. Mas se você quiser ser patrocinador, é só mandar uma mensagem no 449-9959-1026. Repetindo, 449-9959-1026. 1026. E vamos lá continuar o nosso papo, esse papo que está muito bom aqui. Dani, o ABA, a gente já, de certa forma, essa pergunta até já foi respondida, né? Ele serve só para o autismo, né? E aí a gente gostaria aqui que você falasse, né, sobre um pouquinho sobre essa questão do autismo. O autismo, a gente começa a observar que tem um aumento, né, considerável dos diagnósticos de autismo. E a gente percebe que isso ainda é um tabu na sociedade, mesmo tendo esses diagnósticos. Isso, né, o autismo, ele sempre existiu. Por que existe esse aumento, então, dos números de casos de autistas? E por que ele ainda é um tabu na sociedade? Então, assim, existem alguns fatores que devem ser considerados para o aumento aí desses diagnósticos, né, Ângelo, em relação ao autismo. Então, um dos primeiros fatores é a mudança que ocorreu no DSM-5, que é o Manual das Doenças Psíquicas, vamos dizer assim. E dentro desse manual, ele foi composto ali por outros sinais, outros sintomas, né, que antigamente não existia, não tinha, né, não trazia consigo a tradução do DSM-5. Então, um dos fatores são esses. Outro fator é que as pessoas começaram a buscar um pouco mais de informação, né? E quando a gente diz assim, que conhecimento é poder, de fato isso se aplica muito nessa parte que você acabou de mencionar, do aumento de casos de autismo. Porque, de fato, quando a gente busca conhecer, a gente entende, né? Então, por exemplo, aquela criança que antigamente, assim, era pejorativamente chamada, lembra? Aquele fulano é meio der. Então, de repente, esse fulano meio der, vamos dizer assim, que era colocado de uma maneira bem pejorativa, era uma criança com autismo, né? Ele gosta de ficar ali quietinho no canto dele. Quem aí nunca ouviu essa frase ou uma família dizendo isso? Pode ser que aquela criança também seja uma criança que apresentava, no caso, sinais autísticos, que era uma criança com autismo, né? Outro fator também, Ângelo, que é muito interessante, que tem pesquisas recentes agora falando a respeito dessa ampliação de casos, é a maturidade parental. Então, por exemplo, a minha mãe com 21 anos já tinha eu e minha irmã. Hoje em dia, os casais, eles têm filhos um pouco mais tarde, né? Certo. Então, o autismo em si é genético, ele é de base genética. E aqui é importante a gente salientar que genética e hereditariedade são coisas diferentes, né? Então, os nossos genes aí vêm de 4 milhões, 5 milhões de anos atrás, né? Já a hereditariedade são coisas mais recentes. Então, é importante a gente distinguir esses dois conceitos também para entender. Porque às vezes a pessoa fica na dúvida assim, mas o meu pai e minha mãe não é autista e agora, né? Eu tenho uma criança autista? Não, a gente está falando sobre genética, né? E não sobre hereditariedade. Então, são dois conceitos aí diferentes. Então, isso também é o que tem, vamos dizer assim, acumulado, né? Esse aumento aí, essa ampliação de diagnóstico. Mas é importante a gente lembrar que a base é genética e ele é composto de fatores ambientais, seja esses fatores riscos gestacionais, seja o próprio ambiente ali. Mas, então a criança não nasce autista, depois ela vai se tornar autista? Não, a criança que é autista, ela nasce autista, né? Não existe, agora a gente diz assim, alguns mitos a respeito do autismo, né? A criança está usando muito celular, ela vai virar autista. Não, gente, celular não transforma nenhuma criança em autista. É claro que as telas, elas prejudicam muito o desenvolvimento da criança com autismo, mas isso não quer dizer que a partir disso ela vai ser uma criança que tem autismo porque ela fica muito em tela, de forma alguma, tá? Fique bem claro isso daí, tá bom? E essa questão do externo, dá um exemplo pra gente, Dani. Olha,
Vamos supor ali as mães que tiveram filhos prematuros, por exemplo. A prematuridade é um fator ambiental de risco para o autismo. Tiveram sofrimento ali durante o parto, então de repente a criança apresentou uma falta de oxigenação, essa falta de oxigenação afetou o cérebro, por exemplo, e acabou afetando ali algumas questões neurobiológicas dessa criança. Então essa criança pode desenvolver autismo. E aí aquela carga genética que está ali, ela aflora. Isso, na verdade assim, esses fatores que eu citei para vocês são mais fatores ambientais, né? Então são questões que ocorrem ali durante a gestação ou durante o parto que pode, veja bem pessoal, não estou dizendo que vai ocasionar, mas que pode contribuir para que a criança tenha uma predisposição maior para o autismo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, se policiar bastante com essas falas, porque algumas pessoas, né, agora o autismo é moda, o autismo está em evidência. Justamente. Não, na verdade não. A gente Sempre precisa existiu. isso. E a gente precisa estudar para poder aprender essas condições, quais as condições, né, que podem até ocasionar aí uma predisposição maior para a criança com autismo. E aí você que é pai, você que é mãe, está entendendo a importância do profissional Isso. da área, né? Aham. Para ajudar a esclarecer, porque muitas vezes a gente tem aquele preconceito, a gente não aceita, né, Dani? Muitas pessoas não aceitam. Isso, e é até legal que você falou assim, é um tabu ainda. Realmente é, porque veja, uma criança com autismo, na verdade não é uma criança com autismo, mas o autismo, ela compromete toda a rotina de uma família, né? Sim, Então com muitas certeza. vezes o pai e a mãe precisam reduzir a carga horária de trabalho, muitas vezes a mãe, vou falar um pouco mais da mãe, porque a gente que é mulher sabe que muitos dos cuidados da criança ficam mais ao olhar da mãe, né? Então muitas vezes a mãe acaba se sobrecarregando ali. Então, às vezes ocasionam até separações. Por quê? Porque a mãe só vive para o filho. Ela não tem mais o olhar de esposa, de dona de casa. Porque imagina, gente, vocês aí que estão nos assistindo, nenhuma família, ela se prepara para receber uma criança com autismo. Quando a mulher engravida, quando os pais estão grávidos, vamos dizer assim, gera-se toda uma expectativa em cima de uma criança e a gente quer muito, deseja que seja uma criança saudável, que seja uma criança perfeita, vamos colocar esse perfeito aí entre aspas, né? E quando a gente recebe esse diagnóstico, né, olha, o seu filho é autista, então a família, no primeiro momento ali, ela vai vivenciar esse luto. E quando eu falo desse luto, é perder esse filho perfeito para dar lugar a essa criança que necessita de outras especificidades, vamos colocar assim, né, Ângela? Uhum. Então é um momento de dor para a família, né? Não é algo fácil, não é uma coisa que a gente aceita e diz, não, tá tudo bem, agora a gente vai dar um jeito. Na verdade, não. Então, envolve outras questões, principalmente questões emocionais, questões psicológicas que devem ser levadas em consideração. Então, por isso que ainda é um tabu a gente falar de autismo, por isso que ainda é um tabu a gente olhar para essas famílias, porque há muito julgamento, né? Veja só, às vezes a gente vai em algum lugar, tem lá uma criança chorando, se esperneando, se escabelando. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Isso é automático no ser humano. Uhum. Já olha, né? Isso. E de repente é uma criança que está dentro do espectro, né? E aí, ao invés de você ajudar, de você amparar, mãezinha, você precisa de alguma coisa? Não. Seu primeiro olhar é o olhar de julgamento, né? Infelizmente, é assim que acontece. Então, a gente ainda tem que mudar essa nossa postura em relação a tudo Tem aquela isso. coisa, uma galera que fala, né, não, porque na minha época, quando meu pai só olhava, a gente já ficava quieto, já entendia o negócio, né? Mais ou menos isso aí, né? Isso mesmo, né? Mas se a gente for olhar bem assim, né? A gente tem pouca referência de uma família perfeita, né, Ângelo? Justamente. Então, justamente. isso também dificulta, porque aquilo que a gente que foi implantado em nós na nossa infância, a gente reproduz com os nossos filhos. E muitas vezes isso é o que dificulta a convivência. Justamente. Porque a gente está em uma outra geração. E quer fazer aquilo que você aprendeu no passado. As tecnologias modificaram, as relações sociais modificaram-se e a gente quer que seja igualzinho, né? E aqui a gente não está falando assim, então quer dizer que a criança tem que mandar? Não é isso, pessoal. Mas a gente precisa ter essa flexibilidade comportamental e entender que as crianças de hoje não são as crianças de antigamente, né? E automaticamente os pais de hoje também não são os pais de antigamente. E isso, ele tem o seu lado bom e tem o seu lado que não é
tão bom assim, que ainda é desafiador. E eu acredito que essa seja a constância da sociedade, né? Essa, vamos dizer assim, essa metamorfose aí, quando a gente fala de âmbito familiar, de âmbito educacional, ela vai acontecer sempre, né? Justamente. Dani, para a gente fechar nossa conversa aqui, que está muito boa, né? Eu tô vendo a galera entrando aí no Instagram, mas vamos lá, a gente tem que seguir aqui. Estamos no final de janeiro agora, volta às aulas, né? E essa é a temática que nós estamos abordando, a questão do volta às aulas, batendo aí na porta, né? Quais são as dicas que você pode dar para aqueles pais, né? E principalmente aqueles de primeira viagem, para essa questão aqui da semana, do retorno de aula? Quais são as dicas que você pode deixar aqui para a gente? Então, assim, ó, quando se fala em uma criança que está dentro do espectro, a gente trabalha muito com a previsibilidade. Então, se você tem uma criança aí que é o primeiro ano que ela vai na escola, vamos trabalhar com previsibilidade. Então, organiza lá um calendário, é uma coisa muito simples, sabe, Ângelo? Às vezes as pessoas têm aquela dimensão de que é muito complicado. Não, não é. Organiza lá um calendário e você vai fazer uma contagem regressiva com essa criança. Ó, faltam 2 dias, faltam 3 dias, faltam 4 dias. Ou de uma maneira, né, decrescente. Faltam 4 dias, faltam 3 dias, faltam 2 dias. E colocando para essa criança quais os ambientes que ela irá encontrar ali na escola, né? Então, isso também é muito importante para que as mães entendam que eles precisam observar, conhecer esse ambiente. Então, talvez ligar então para a escola e perguntar assim, olha, se a escola permitir isso, e eu aconselho você que está nos assistindo aí, que é estabelecimento de ensino, rede educacional, né? Que permita que esse pai leve a criança até a escola, enquanto a escola não está com as suas atividades normais, para que a criança reconheça esse ambiente, né? Depois de fazer esse reconhecimento, então, às vezes também conversar ali com a coordenação pedagógica, com os professores, porque colocar essa criança, né? Ela estava de férias, ela estava em casa, e agora ela vai retornar para a escola. Então, ela tem que ficar lá 4 horas, 5 horas de uma vez, às vezes é arriscado. Então, e ampliando esse tempo de uma maneira progressiva. Então, se a criança tem que ficar 4 horas na escola, converse com a escola para que com 2 horas você vá buscar a criança. Depois com 2 horas e meia, com 3 horas, até que ela esteja ambientada. Isso é válido como uma regra geral. Mas se a criança não apresentar nenhum tipo de problema com essa ambientação, pode Perfeito. deixar elas lá às 4 horas, mas a gente precisa observar aquilo que causa angústia e ansiedade para essas famílias e para essas crianças. Gradativamente, tá? né, Dani? Isso. Dani, mas vamos lá. Agora é a hora do seu jabá. Fala pra gente o nome do seu estabelecimento, o telefone para contato, o Instagram. Falo sim, pessoal. Então, se você aí está precisando dessa ajuda, né? Agora no começo do ano, ou então em outros momentos aí do ano, né? Então, a gente atende ali na Rua Floraí, 4333, fica ali perto do Ministério Público do Trabalho, do SEBRAE, é a CREAR Espaço Multidisciplinar. Lá nós temos, então, psicopedagogia, pedagogia, psicologia, fisioterapia e agora, em primeira mão, também venho dizer para vocês que a gente tem fonoaudiologia lá na CREAR. Então, se você precisa de uma dessas especialidades, nós estamos lá para ofertar esses serviços de uma maneira assim muito humanizada, muito individualizada e com muito carinho mesmo para auxiliar as famílias e as crianças que nos procuram. Um espaço completo para você. Agora o nosso amigo Júlio aqui, ó, tá trazendo o prato. Pensa numa delícia, Dani. Dá uma olhadinha aqui, ó, olha só. Nosso prato aqui, pratão bonito aqui do Júlio. Fica o convite novamente para você vir para o Divina Ceia, galera. Chega mais aqui, peça sua marmita no Divina Ceia. Pessoal, nosso próximo episódio será dia 2 de fevereiro, sexta-feira que vem, e a gente vai entrevistar a minha amiga também, a professora Patrícia Bonk, né? Ela é musicoterapeuta e vai vir falar um pouquinho agora do lado da musicoterapia aí para as crianças, adolescentes, né? E até você mesmo, adulto, que queira fazer, né, um tipo de terapia assim, para conversar um pouquinho com a gente aqui. Vai ser imperdível, pessoal. E nós ficamos por aqui. Um grande abraço, galera, e até lá. Tchau, tchau. Muito obrigado, Dani. Eu que agradeço, Ângelo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, galera. Até mais.